Se você não consegue resolver a prova toda de matemática do Enem e sempre chuta as últimas questões, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar alguns macetes que vão te ajudar muito na hora da prova e você vai responder aí algumas questões em menos de 1 minuto e até, dependendo da questão, menos de 30 segundos. Fechou? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês pra gente já começar a ver quais são esses macetes, certo? Antes eu só vou te dar um aviso, ok? É importante você saber que esses macetes aqui, eles vão ser mais utilizados, né? É mais fácil de você aplicar eles se você já tem pelo menos aí uma base matemática, tá? Se você não conhece nenhum desses macetes que eu vou te mostrar aqui, então você pode adotar, né? Tentar aprender esse primeiro que eu vou mostrar e o segundo que eles são mais simples, eles são mais básicos, ok? Então, se você também aí já tem um conhecimentozinho mais avançado, então você pode aplicar também os últimos macetes que eu vou mostrar, tá? Que eles são um pouquinho mais complexos, mas não são difíceis, beleza? Então eu vou começar aqui simples, com um macete de porcentagem, tá bom? Já direto no vídeo. Então já teve algumas aulas aqui no canal que eu te explico, né, como calcular a porcentagem. E aí, porcentagem é muito simples e tem umas questões que a gente consegue fazer rápido, né? Qual que é o macete? Lembra lá, né? Sempre que você vai calcular, por exemplo, 10% de um valor, então, ó, se a gente colocar aqui, ó, vou só revisar rapidinho, tá? Para que você entenda de onde que vem essa coisa, esse macete, ó. Quando a gente vai calcular 10%, né, de qualquer valor, vou colocar um X aqui, tá? Não se assusta. Então, o que é que a gente faz, ó? A gente sempre vai estar, a gente corta esse zero com esse zero, né? Então, ó, o valor, a gente vai sempre dividir esse valor por 10. Faz sentido, né? É 10% de algo, né? A 10ª parte. Fechou? Só que, ó, se esse número terminar em zero, o que é que vai acontecer? Eu posso cortar o zero do número, tá? Com o zero que sobrou aqui, ó. Aí o número vai ficar muito mais fácil de calcular. Por exemplo, 10% de 200. Então, eu vou cortar um zero com o outro zero lá, né? Do 200. Então, eu só vou ficar com um zero. 2 e 0. Então, 10% de 200, 20. 10% de 480. Cortei os zeros. 48. Beleza? Se não tiver zero, o que é que a gente faz? A gente volta uma casa decimal. Por exemplo, 10% de 52. Você vai dividir 52 por 10. Volta uma casa decimal. 5,2. Beleza? E sabendo calcular o 10%, aí sim vai ficar muito fácil você calcular outras porcentagens. Por exemplo, 15%. 5% é 10 dividido por 2. Então, você vai só somar valores. 20% é 2 vezes 10%, tá? E assim sucessivamente. E aí, vamos ver essa questão aqui, ó, do Enem 2021, que essa daqui a gente consegue responder em menos de 30 segundos, tá? Vamos fazer a leitura aqui bem rápido. Começando pelo comando. Nessa data, o reservatório com o maior volume. Então, eu já sei que eu vou querer aí, ó, o reservatório que tem o maior volume, beleza? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, né? Mas pela a tabela eu já tô vendo, ó. A gente tem aqui em cima, ó, a capacidade desses reservatórios em bilhões de litros. E aqui do lado a gente tem um nível de ocupação em porcentagem, beleza? Então, ó, esse reservatório 1, ele tem 105 bilhões de litros de capacidade, mas ó, a ocupação dele só está em 20%. Então, qual é a ideia da questão? A gente vai calcular as capacidades e ver qual é o que tem o maior volume, beleza? Então, ó, esse vai ficar fácil, ó, 20% de 105, certo? Então, ó, não termina em zero, não dá para cortar, mas aí eu vou voltar uma casa decimal, então vai ficar 10,5, só que eu quero 20%, né? É só multiplicar por 2. Então, 10,5 vezes 2, 21. Pronto. Não precisei fazer conta com lápis nenhum, tá? Esse aqui, ó, a capacidade vai ficar muito fácil, né? Que são 100, ó. 100 bilhões de litros. E a ocupação dele tá em 30. Então, 30% de 100 é o próprio 30. Não é isso? Esse aqui ficou bem fácil. Ó, esse aqui tem a capacidade de 20 bilhões de litros. E ele tá ocupado, ó, 50%. 50% é a metade, né? Então, a metade de 20, 10 bilhões de litros, certo? Esse outro aqui, ó, 80 bilhões de litros, e ele tem a capacidade, ó, de 40, tá? A capacidade não, perdão, a ocupação, né? Então, ó, termina com zero, um número aqui, então eu vou cortar, ó. Cortei, aí é só multiplicar, ó. 4 vezes 8, 32, certo? E esse outro aqui, ó, o reservatório 5, a gente tem, ó, ele tem 40 bilhões de litros, só que tá com 60%. Então, mais uma vez, ó, cortou o zero, 6 vezes 4, 24. Então, qual é o reservatório que tá com o maior volume? É o reservatório número 4, que é justamente aí, ó, com 32 bilhões de litros, tá? Então, a nossa resposta é o 4, resposta letra D, certo? Isso aqui na hora da prova você consegue resolver em menos de 30 segundos. Se termina em zero, um número, você corta os zeros e você faz a multiplicação, né? Se aqui fosse 10%, ia ser 1 vezes 8. Como aqui é 40% de 80, então 4 vezes 8,
32, beleza? Macete simples e rápido, mas que vai ajudar muito. Não só em questões de porcentagem, tá? Exclusivamente de porcentagem, mas você sabe que porcentagem pode aparecer em outros assuntos, beleza? Entendeu certinho aí? Então vamos já aqui pro outro macete, mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like no vídeo que me ajuda bastante, certo? Então vamos aí para o nosso segundo macete. Esse aqui eu já falei bastante aqui no canal, então se você já assistiu alguns vídeos, você já viu eu explicando esse macete aqui, que é a comparação de frações, tá? Você não precisa, nessas questões, né, que você tem que dividir, fazer uma razão, né, de uma coisa por outra, para achar o maior ou o menor, você não precisa sair fazendo todas as contas, tá? Então, vamos lá. O comando aqui, ó. Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então, eu já sei que eu quero aí, ó, o maior desempenho, tá certo? Inclusive, né, uma aposta para esse ano, eu acho que esse ano tem uma probabilidade muito grande de cair uma questão desse tipo, tá? De comparação de fração, porque ano passado não caiu. Caiu com multiplicações, né? Você tinha números de tabelas e você precisava multiplicar para achar qual era o maior ou o menor. Mas com fração não caiu o ano passado, então é bem provável que esse ano caia, tá? Então vamos ver, ó. O boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre um pitch para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular e blá blá blá. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba os pinos e o número de jogadas, então o número que ele derrubou os pinos e o número de jogadas determinam o seu desempenho. E a gente já viu que ele quer o maior desempenho. Ou seja, eu vou pegar essas coisas, né, teoricamente, ó, e vou dividir, ó. Ele derrubou os pinos 50 vezes em 85, tá? Não vou copiar todos, não. Aqui, ó, 40 de 65 e por aí vai. Qual que é a ideia? A gente pode procurar aqui números conhecidos, né? Porcentagens ou frações conhecidas, ou alguns números que se repetem. Ó, esse jogador 2 e o jogador 3 aqui, ó, ambos tiveram, ó, 65 jogadas, tá? Então, ó, 65 jogadas. O jogador 2 derrubou 40 vezes o pino e o jogador 3 só derrubou 20, então ele teve um desempenho abaixo. Então eu já sei que não é o meu jogador 3, tá? Já eliminei ele aí. Se você for dar uma olhadinha aqui, ó, no jogador 4, ele derrubou 30 vezes em 40 jogadas. Vou até colocar aqui, ó, ele derrubou 30 vezes os pinos em 40 jogadas, tá? Se você cortar esses zeros aqui, a gente vai ficar com uma porcentagem muito conhecida, uma fração muito conhecida. 3 quartos. O que é 3 quartos? 3 quartos é 75%, certo? Então, ele teve 75% de aproveitamento. Então, a gente vai pegar esse número como referência e vai dar uma olhada nos outros, né? Se eles tiverem um desempenho maior do que 75%, beleza? A ideia é essa. Então, ó, o jogador 1, 50 em 85. Olha lá, 10% de 85 seria... ou melhor, 10% não, né? Vamos pegar 50%. 50% seria 42,5%. Então, ele acertou 50%. Então, é um pouquinho maior do que 50%, né? Não passa de 60%. Por quê? 10%, né, de 85, agora sim, seria 8,5. Então, se eu somar 8,5 com 42,5, vai me dar 51. E ele só acertou 50, né? Então, esse jogador 1 teve um aproveitamento menor do que 75%, tá? Então, eu vou cortar também. Não pode ser ele. O jogador 2, ó, ele derrubou 40 de 65. Qual que é a metade de 65, tá? Então, é 32. Beleza. E aí, ele acertou 40, né? Então, ele acertou mais da metade. Mas, novamente, ó, se eu pegar os 32 e somar com 6,5, que é 10%, vai me dar 39, né? Que é 32,5. Então, vai me dar 39, que seria 60%. Então, ele acertou 40. É um pouquinho maior que 60%, mas mesmo assim, não chega nem perto dos 75, tá? Então, eu já cancelo esse jogador aqui também. E esse outro, ó, ele derrubou 48 vezes em 90 jogadas. Qual que é a metade de 90? 45. Então, ele derrubou 48, foi um pouquinho maior que 50%. Também não chega perto dos 75. E aí, a gente tem a nossa resposta, que é o jogador número 4. Nossa resposta é a letra D, beleza? Então, normalmente, tem questões que dá sempre para você aplicar esse raciocínio, né? As divisões de frações que você vai fazer da razão. Você sempre tenta aí trazer a questão de porcentagem. Tranquilo? Se você ficar com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também, tá? E aí sim, agora a gente vai para uns macetes que eles são um pouquinho mais, digamos, avançados, mas nem tanto, que eles requerem só mais uma questão de atenção e de calma, tá? Então, vamos lá. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte esse vídeo e se inscreve no canal, hein? Vamos lá. A questão aqui agora, tá?
é de comparar números, mas no sentido de que você não saia fazendo as contas enlouquecidamente, tá? Você viu que você precisa calcular, fazer uma multiplicação do negócio, mas aí os números são gigantescos, são absurdos, e você vai querer fazer essas contas. A ideia do Enem nunca é essa, tá? Sempre com os números que tem contas grandes, ou você vai conseguir simplificar esses números, ou arredondar, ou cortar, né, valores, aí simplificar e cortar meio que são parecidos, né? Não são iguais, mas parte da mesma ideia. Ou você vai simplesmente conseguir comparar e aí você acaba eliminando alternativas, tá? O Enem sempre traz esse tipo de raciocínio. Então, ó, para essa questão aqui, ó, vê que interessante. Vamos ler aqui já do comecinho, ó. O esquema 1, eu não vou ler tudo não, melhor, tá? Então, ele vai explicar, né, que nesse esquema 1, ó, tem uma área aqui, né? Essa área do trapézio era uma quadra de basquete, tá? Tenha essa área antes, e aí ela vai precisar se adequar a algumas normas, e essa área aqui, ó, vai passar a ser essa daqui. E aí, ó, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que é justamente essa área cinza, tá? E ele quer saber se essa alteração da área, ó, foi aumento ou diminuiu. Então, o que é que você vai ter que fazer, ó? É uma questão de geometria plana. Você vai ter que calcular essa área aqui, ó, que é um trapézio. Ele até fala, ó, os trapézios em cinza, tá? Então, você vai precisar lembrar aí da fórmula da área de um trapézio, que é o quê? As somas das bases, eu vou colocar base maior mais base menor, vezes a altura, e divide por 2, certo? Isso aqui é a fórmula de calcular a área do trapézio. Você vai achar essa área, e depois, ó, você tem a área de um retângulo aqui, né? Fica simples. Vou colocar aqui, ó, a área do retângulo. Não tem problema, né? Base vezes a altura. Opa, divide por 2 não, né? Base vezes altura, tá? E aí você vai comparar essas duas áreas, né? Aí, só que vê só. Essa área aqui do trapézio, ó, qual que é a base menor? Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, vamos resolver. Só vamos armar essa conta aqui, ó. Área do trapézio. Qual que é a minha base maior? Tá aqui, ó. É 600. Então, lá vai você e ia colocar aqui, ó. 600. Você podia até fazer direto, né? 600 mais a basezinha menor aqui, ó, é 360. 360. Qual que é a altura? Ele já deu aqui, ó, 580. 580. E aí eu vou dividir tudo isso por 2. Aí lá vai a área do trapézio, ó, 960, ó, 960 vezes 580. E é isso aí, ó, eu vou dividir por 2. Certo? Aí tem essa conta desse tamanho aqui. Aí, às vezes, né, pelo impulso da coisa, você vai querer sair fazendo essa conta. Então, você vai fazer 96 vezes 58, depois vai acrescentar os zeros. Claro que um aqui você pode simplificar, né, por 2, e depois você vai querer fazer a conta toda. Só que qual é a ideia dessa questão? Vê que legal. Ó, a área do retângulo, aqui, ó, que a gente vai comparar, o que é, ó? É 480 vezes 580. É 580 também, ficou um pouquinho ruim. 580. Pronto, achei a área do meu retângulo. Vê que legal. Todas elas têm 580, ó. 580. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 960 por 2, ó. A área do trapézio, ó. 960 dividido por 2. Olha só. 400. Aqui é 490, né? 490. Por isso que eu tava achando estranho que ia dar igual, né? 490, tá? Aqui, a do retângulo, 490. E aqui a área do trapézio vai ser 480 vezes 580. Olha só que curioso. Você tem ambos números multiplicados por 480, ou por 580. Só que aqui é 490, então essa área do retângulo eu já sei que é maior. Então já teve um aumento em relação à área do trapézio, tá? Você tá conseguindo entender isso, né? Então a área do retângulo já é maior, eu sei que já teve um aumento. Então, essas alternativas aqui não são, né? Não diminuiu. Só de quanto que é o aumento. Repara que aqui, ó, vamos esquecer os zeros por um momento, tá? Então, aqui, ó, é 49 vezes 58. E aqui é 48 vezes 58, tá? Então, aqui, o aumento foi de 1 vezes 58, né? Uma vezes a mais eu tô somando aqui. Aqui eu tenho 48, aqui eu tenho 49. Então, o aumento foi de 58. Só que aí a gente coloca os zeros, né? Obviamente, a gente tirou eles e agora a gente coloca. Então, teve um aumento de 5.800 metros, que é justamente, ou melhor, centímetros quadrados, né? Que é justamente aí, ó, a nossa resposta. Um aumento de 5.800. Você não precisou fazer contas gigantescas, tá? Você só comparou os números aqui e percebeu essa relação. Certo? Tranquilo?
Esse aqui é o mais simples dos três que eu vou mostrar, tá? Mas dá pra você aplicar tranquilamente. Vai ter questões de matemática que você vai conseguir fazer isso aqui também. Você vai conseguir simplificar muita coisa. Então, qual que é uma dica para que você perceba isso? Dá uma olhada nesses números e vê se eles não são múltiplos, tá? Então, ó, por exemplo, você tinha aqui o 490 e você acabou tendo 960, né? É a metade. Ou melhor, é parecido com a metade, né? Porque aqui você ia ter 480. Mas, enfim, você pegou a ideia, né? São números parecidos, então você sempre procura isso, né? Porque de repente aqui, ó, se você não observasse que todos eles estavam multiplicando 580, você poderia aqui, ó, dividir o 580 por 2. E aí você ia ficar com 270 e aí não ia ter como comparar nada, certo? Então você precisa sempre estar atento aos números e aos cálculos que você está fazendo. Porque, novamente, tá? No Enem sempre vai dar para você simplificar, para você ou arredondar, ou você vai cortar números, ou você vai conseguir comparar os valores, certo? Não esquece disso, fechou? Vamos para mais um macete aí, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão aqui é de princípio fundamental da contagem, né? Então, praticamente são senhas aqui. Esse L simboliza as letras que você pode usar, tá? E o D, os dígitos. Então, as letras, ele diz aqui, ó, que são as 26 letras possíveis no alfabeto e os números 10 possíveis. E aí, ele quer saber qual opção ele deve escolher, só que ele tem que respeitar uma determinada regra, tá? Deixa eu ver onde é que tem aqui. Tem que ser um número maior que 1 milhão, mas menor que 2 milhões, tá? Aqui, ó. O número possível de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, que é justamente 1 milhão, que tá dizendo ali em cima, mas esse número não pode ser superior ao dobro, tá? Então, o número ele tem que ser maior que 1 milhão, vou colocar 10 a sexta, e menor que 2 milhões, tá? Então, basicamente, a gente vai ver aí quais são as opções que, de fato, são maiores e menores, beleza? Então, ó, o que é que vai acontecer nesse formato aqui, ó? Aqui a gente vai ter, ó, 26, que são as letras, tá? 26 vezes, aqui, ó, vai ser sempre 10, né? 10 vezes 10, porque pode repetir, tá? Então, a gente tem aqui 10 à quinta, certo? Então, ó, 26 vezes 10 à quinta. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar 5 zeros depois desses 26 e a gente vai ter aqui 2 milhões e 600 mil. Já é maior que 2 milhões, tá? Então, essa aqui não pode ser. Não é a nossa resposta, certo? E aí, a gente vai seguir com esse raciocínio para as outras, ó. Aqui a gente tem, ó, exatamente 6 zeros, né? Então, vai ser aqui, ó, 1 vezes 10 à sexta, que é justamente 1 milhão. Mas o enunciado tá me dizendo que tem que ser maior do que 1 milhão, tá? Então, também não pode ser esse exemplo aqui. E nesse outro aqui, ó, a gente vai ter 26 ao quadrado, certo? Que é 26 vezes 26. E aí, a gente tem, ó, vezes 10 à quarta. Fechou? Vamos deixar esse número aqui, tá? No terceiro, né? Nesse quarto aqui também, ó, a gente tem 10 à quinta, né? 10 à quinta é 100 mil, né? Colocar 5 zeros. É 100 mil, que é menor do que 1 milhão, também não pode ser essa resposta, certo? A gente já chega no macete, tá? E aqui a gente vai ter, ó, 20. Deixa eu colocar do outro lado. Que a gente acaba sem saber. Ó, aqui vai ser 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado, certo? Então, qual que a gente vai fazer primeiro, ó? 26 ao cubo me dá mais trabalho, né? Então, eu vou ver isso aqui, né? Vou calcular quanto que é 26 ao quadrado, multiplicar por 10 à quarta e ver se ele vai se encaixar nisso aqui. Se ele se encaixar, é a resposta. Se ele não se encaixar, vai sobrar só essa alternativa, beleza? Qual que é o macete que eu vou usar aqui, ó? 26, se você for fazer a continha aqui, ó, 26 vezes 26, isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Mas você vai fazer. Mas eu vou te ajudar a fazer bem mais rápido, tá? Quem que é 26? 26 é 25 mais 1. Olha só. É 25 mais 1 ao quadrado. Produtos notáveis. Você sabe calcular isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que você faz isso aqui de cabeça. Por quê? Porque 25, o quadrado de 25 é um número conhecido, você tem que saber. Então, ó, a gente vai fazer essa conta bem rápido. Quanto que é 26 ao quadrado? Eu vou lembrar que é 25 mais 1, tá? Então, ó, 25 ao quadrado, 625. 2 vezes 25, 50. Então, 625 mais 50, 675. E o quadrado de 1 é 1. Então, 675 mais 1,
Isso aqui vai me dar, ó, 676. E aí eu vou acrescentar 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Olha só o número que a gente achou. A gente achou 6 milhões. Então isso aqui já é muito maior do que a regra que eu tenho que seguir aqui. Então eu sei que essa não pode ser a minha resposta. E esse 26 ao cubo eu nem preciso calcular. Só sobrou essa alternativa. Então a nossa resposta é aqui, a letra E, tá? Fechou? Então a gente usou aqui produtos notáveis, tá? E essa questão da distributiva, a gente vai fazer um outro exemplo aqui agora, com o macete que a gente vai usar essa ideia, né? Aqui a gente não usou porque isso aqui a gente consegue fazer de cabeça, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, só pra dar uma revisão, nós vamos revisar já na próxima questão aqui, tá? Que eu vou te mostrar. Provavelmente você já viu essa questão aqui, né? Que ele tem um cubo, né? E precisa colocar dentro de uma caixa de papelão. E aqui tem as dimensões da caixa de papelão. E ela quer escolher a caixa que o objeto caiba, mas que sobre o menor espaço possível. O que a maioria da galera fez, né? Teve gente que foi fazer essas contas, provavelmente, né? Achando que é o único jeito, né? Logo de cara, é muito difícil você conseguir pensar em outra coisa, né? Então, você vai multiplicar 86 vezes 86 vezes 86... 75 vezes 82 vezes 90, tá? Pra chegar num volume que cada caixa de papelão tem e achar o menor volume. Teve gente, né, que colocou o que tava, só somou os centímetros que passava em cada medida, né? Tipo, daí, comprimento, largura e altura. Mas não tem como ter certeza que isso vai conseguir se aplicar a todos os casos, tá? Não dá pra gente deduzir que sempre vai dar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a ideia disso aqui, ó? O cubo, ele tem 80 centímetros de areia, né? Logo de cara, a gente consegue eliminar a caixa 2. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, com uma dimensão que é menor do que 80. Então, o cubo não vai caber, tá? Então, a gente já elimina a caixa 2 aqui, ó. Não é ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa aqui, ó, que é igual, todos eles, por último. E agora eu vou comparar, ó. Por exemplo, a caixa 3 e a caixa 4, ó, é 85 vezes 82 vezes 90. E a caixa 4 é 82, 95 e 82. Veja que elas têm, ó, 82 centímetros em comum. Tá vendo? Então, ó, por exemplo, caixa 3 aqui, ó, vou multiplicar 85 vezes 90, tá? Vezes 82. Isso aqui é a minha caixa 3, tá? E a minha caixa 4, olha só. Minha caixa 4 eu vou pegar 95. Colocar aqui, ó. 95 vezes 82 vezes 82. Eu deixei o 82 por último, tá? Qual que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a distributiva. Colocar esses números aqui como se fossem somas. Para que a gente consiga comparar um com o outro. Como assim? Eu vou explicar, ó. Esse 85 aqui, ó. Eu vou colocar ele como uma soma para que o 82 apareça. Então, ó. Quem que é 85? É 82 mais 3. Beleza? 82 mais 3, 85. E aí eu vou somar, eu vou multiplicar por 90, tá? Eu vou deixar esse 90 aqui, porque o número maior é 95, tá ali, tá? Então, o 82 eu vou esquecer, porque todos os dois, né, eles têm em comum. Então, essa multiplicação a que for maior, é a que vai ter o maior volume, tá? Então, ó, eu vou repetir o 82 aqui, 82 vezes 95. 95 eu vou escrever como 90 mais 5, fechou? E aí eu vou fazer a distributiva disso aqui, ó. Então, ó, 82 vezes 90, então eu vou ficar com 82 vezes 90, mais 3 vezes 90. E isso aqui é o meu número, né? E eu ainda vou multiplicar por 82, tá? Então, aqui eu vou ter também, ó, 82 vezes 90, só que aqui eu vou ter agora, ó, mais 82 vezes 5. Você tá conseguindo me acompanhar, né? Espero que sim. Então, ó, 82 vezes 90 tem nos dois. Então, o que vai determinar qual que é a maior multiplicação nesse primeiro caso vai ser essa outra parte. Ó, 3 vezes 90 é 270. E aqui, ó, 82 vezes 5, 80 vezes 5 já é 400. Então, já é muito maior do que 270, né? Aqui vai dar 410, tá? Então, essa multiplicação vai ser muito maior do que essa. Que eu vou pegar esse número e ainda vou multiplicar por 82, tá vendo? Então, aqui é menor, então eu posso eliminar a caixa 4, tá? Eu não fiz essa conta gigantesca. E aí, sabendo disso, a gente pode também repetir aqui
essa comparação. Tenta fazer agora você com a caixa 3 e com a caixa 5, tá? Isso aqui a gente faz rápido na hora da prova, tá? Então, ó, novamente, a gente vai olhar a caixa 5, o que é que ela tem como, ó? É o 85, né? Então, eu vou deixar ele por último. Eu vou comparar novamente, ó, 82 vezes 90, para saber qual é a multiplicação maior. E o 80 vezes 95, ó, 80 vezes 95. Essa aqui a gente nem precisa fazer a distributiva, a gente pode fazer até de outra forma. Como? Olha, eu poderia fazer 82 vezes 100 e depois eu tirava 10 vezes disso, tá? Porque eu posso escrever o 90 como sendo 100 menos 10, tá? Então, ó, 82 vezes 100 é fácil, é 8.200, certo? 10 vezes 82 é 820, então eu vou tirar, ó, 820 de 8.200. Então, ó, a gente tira esses 200, vou ter que tirar 620 de 8.000. Então, vai ficar 7.380. Não é isso? Com 620. Isso. 7.380. Fiz rápido, tá? E a gente pode seguir a mesma lógica para fazer isso aqui, ó. Posso fazer 100 vezes 95, que vai dar 9.500. Certo? E aí eu vou tirar 2 vezes 20 vezes de 95, ó. 2 vezes 9. Melhor, 2 vezes 95 vai me dar 190. E aí eu vou acrescentar o zero, né? 1.900. Então, eu vou tirar 1.900 de 9.500. Então, ó. Vamos lá. Se eu tirar 1.500, já fica 8.000. Vai faltar tirar 400, né? Vai ser 7.400, né? Esse valor aqui, esse 5, já é maior, certo? Então, eu posso eliminar essa alternativa. E eu não fiz a distributiva, né? E aí, a gente só ficou, ó, com a caixa 1 e a caixa 3. De repente, você pode até fazer essas contas, tá? Mas também ainda... Mas vai dar trabalho. Então, a gente vai fazer essa ideia de novo com mais essas duas aqui, né? Tá parecendo demorado, tá, gente? Esse macete, mas vá por mim. Fazer essa multiplicação com esses 3 números demoraria muito mais do que usar esses macetes aqui, tá bom? Então, vamos comparar agora, ó. 86 vezes 86 vezes 86. E o número 3, ó, a gente tem o quê? 85 vezes 82 vezes 90, tá? Então, não tem nenhum número em comum. Então, eu vou pegar esse primeiro e vou tentar deixar ele para eu comparar com esse e os outros também, ó. Então, como é que eu posso escrever 86 em função do 85? Então, eu posso dizer que é 85 mais 1, beleza? Vezes. Esse 86 eu tenho que deixar ele em função de 82, ó. Então, vai ser 82 mais 4, tranquilo? E ainda vezes, esse 86 eu vou deixar em função de 90. Então, 80 em função de 90, né? É 90 menos 4. 90 menos 4, 86. E aí, eu ia fazer essas distributivas, tá bom? Vamos lá. Então, eu ia pegar aqui, ó, 85 vezes 82. 85 vezes 82. Olha só que curioso. Eu tenho que fazer essa distributiva aqui, né? Só que aqui já me deu 85 vezes 82. Certo? E aqui eu já tenho 85 vezes 82. E eu ainda vou pegar essas somas, né? Porque eu multipliquei 85 vezes 82. Eu vou ter que multiplicar 85 vezes 4. Vou ter que multiplicar 82 e vou ter que multiplicar 1 vezes 4. Vou somar tudo isso e ainda vou ter que multiplicar por 90. Então, percebe que quando eu somar 85 vezes 82 com esses números aqui, vai me dar um número muito maior do que esse daqui? Esses números aqui, eles já são maiores, então eu não preciso nem resolver nenhuma conta. Eu sei que 86 vezes 86 vezes 86 vai me dar um número muito maior que esse caso aqui, tá? Repara que a gente encontrou essas funções aqui, tá? Então, 85 vezes 82 vai ser maior, né? Ou melhor, 86 vezes 86 vai ser maior do que 85 vezes 82, tá? Então, é isso que você precisa saber. A gente cortava a caixa 1 e a nossa resposta seria aí a letra C, né? Que é a caixa 3, é a que vai sobrar menos espaço, tá? Então, esse aqui é um macete mais avançado, né? Mas é um macete muito interessante porque tem conta no Enem, vai ter questão no Enem que vai parecer que você tem que fazer cálculos absurdos, mas vai ter sempre alguma propriedade matemática, alguma coisa em matemática que você vai conseguir simplificar esses cálculos, beleza?
Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Essa é a última semana antes da prova de matemática do Enem e saber desses macetes, né, vai fazer com que você resolva a prova muito mais rápido, né? Pelo menos as questões que são mais fáceis ou questões que você vai conseguir aplicar esses macetes, tá? E aí você vai sobrar tempo para que você consiga resolver todas as questões ou quem sabe até revisar algumas questões, tá? Então é muito importante que você saiba desses macetes. Fechou? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.